Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast R3K. Sua saúde, nossa especialidade. Os problemas de saúde mental cada vez mais crescem, fruto de diversos fatores que aí hoje nossa sociedade enfrenta. E esses problemas ou esses desafios da saúde mental, eles ocorrem no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, entre as crianças, entre os adolescentes. São dados espantosos e crescentes, e a gente hoje vai discutir um aspecto importantíssimo da saúde mental relacionada ao ambiente de trabalho, à saúde mental e emocional no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse tema, a gente tem a honra, o privilégio, a satisfação, Isa, de receber Isabela Camargo. Isabela Camargo, acho que dispensa apresentações, jornalista, trabalhou muito tempo diante das câmeras, na TV, que todos mais conhecemos, na TV Globo e outros canais. E veio aqui conversar com a gente não só sobre este tema, acabou virando uma embaixadora do assunto, se assim posso chamar você, Isabela, se me permite. Obrigada, doutor. E criadora de diversos conteúdos, palestrante, escreveu um livro, um best-seller importante, que nós vamos detalhar todo esse assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Isa. É um prazer recebê-la, né, Rô? Não, mas nem me fale. Eu acho que não tinha ninguém melhor do que você, exatamente porque é o que a gente fala, né? Na medicina, a gente estuda na teoria, lê lá o livro, blá, blá, mas a hora que você vivencia um caso, daí você fala, agora eu entendi. E eu nunca mais esqueço. E nunca mais esqueço. Então, eu estou dando esse gancho já para falar, Isabela, que é excelente ter você aqui. E eu acho que eu já começo, eu já pediria até para você contar para nós. Por que a tua vida tomou esse rumo nessa direção, né? E contar um pouco dessa trajetória. Maravilha. Obrigada, doutora Rosana, doutor Renato. A honra é minha. Gente, eu estou aqui diante de dois especialistas em suas áreas do Brasil, e aí vocês me entrevistam. Que delícia que eu não estou sonhando. Estou sonhando. Não tá nada. Vamos lá. Eu sou do Paraná, eu sou do interior do Paraná, sou pé vermelho, e vim para São Paulo com 16 anos e comecei a trabalhar bastante, até porque as minhas referências familiares sempre foram de muito trabalho. E aí, Rosana, eu vou para o jornalismo, trabalho nas principais emissoras, como o doutor Renato disse, e quando eu chego na TV Globo, eu vivo uma experiência que hoje nós sabemos, síndrome de burnout. Em 2018, o entendimento era muito menor desse tema, tá? Mas, naquela ocasião, então vamos lá, eu já trabalhava na principal emissora de comunicação, eu especialista em comunicação, mas adoeci por não saber me comunicar comigo. Vou repetir. Eu trabalhava na principal emissora de comunicação, então, especialista em comunicação, muito boa no que eu estava fazendo naquele local, mas eu não sabia me comunicar comigo. Então, hoje eu posso dizer, né, olhando então pelo retrovisor, posso contar essa história. E o que aconteceu exatamente é que, naquele período, eu trabalhava no lugar de 3 pessoas. Eu fazia 3 jornais. Então, eu acordava meia-noite, 1h da manhã, chegava para trabalhar. Acordava. Então, o meu corpo já estava... Eu não sabia sobre estresse. Fazia o jornal das 5 da manhã, das 6 da manhã? Das 4. Das 4? Das 4 da manhã, né? Mas assim como médicos fazem plantão, como porteiros trabalham na madrugada, nós temos várias profissões que trabalham na madrugada. Eu não sabia que o estresse crônico era tão adoecedor. Eu ouvia falar. Né, que acordar no horário que eu deveria estar dormindo, ciclo circadiano, enfim, tudo isso eu fui descobrir depois. Mas naquela ocasião, eu com 30 e poucos anos, eu achava assim, depois eu descanso. Você estava no auge da sua ascensão. Depois eu descanso, depois eu durmo. Esse mal-estar que eu estou sentindo faz parte, eu estou trabalhando muito, mas isso era sinônimo de... Estou fazendo o papel de 3 pessoas em 3 jornais. Olha como eu sou competente. Poderosa. Não é? A gente cai nessa armadilha, que eu chamo, inclusive, armadilha da competência. Quando te agradecem por um trabalho, aí te dão mais trabalho. E aí a gente, com medo de dizer não, com medo de desagradar, de desapontar, a gente fala, claro,
Né? Acredito que vocês... Agora eu vou começar uma entrevista com eles, tá? Quantos nãos vocês aprenderam a dizer depois de um certo tempo? Difícil. Porque nem todo Muito convite difícil. é oportunidade. Muito difícil. Né? Mas nós tivemos que aprender. Temos que aprender. Nós tivemos que aprender. Eu diria que a gente está aprendendo. Está ainda. aprendendo, totalmente, doutor. Esse é o maior desafio da vida adulta, é saber dizer não para aquilo que a gente quer. Não é dizer não para aquilo que a gente não quer. Lógico. É dizer não para aquilo que a gente quer, mas não pode. Mas não pode Exato. por quê? Porque você precisa dormir, se alimentar direito, ter o seu tempo de autocuidado, enfim. Mas isso eu só descobri depois, tá, gente? Deixa eu responder a sua pergunta. Então, estamos lá em 2018. Eu acordava de madrugada, fazia o papel de 3 pessoas em 3 jornais. Então, era uma intensidade muito grande em 7 horas. Ah, Isabela, mas depois você dormia? Mas me conta onde está o botão que se aperta. Né, Às pra- 3 horas dorme, da tarde, acorda, fala agora. né? Agora dorme. Impossível. Bom, eu fiz tudo que eu pude, até que eu cheguei em um especialista, endocrinologista, que me disse assim, Isabela, para você dar conta desse estilo de vida que você tem, você vai... Toma esse negocinho aqui, ó. Melatonina? Não. Um remedinho que a turma gosta, sabe? Para ficar bem animado e tal. E aí, eu, ouvindo essa fala de um especialista da saúde, eu falei, opa, se ele está me receitando, é isso que eu preciso fazer. E naquele momento, ele ter me dado anfetamina foi como colocar pneus novos num carro sem motor. Eu já estava muito doente. Eu já estava acumulando, eu menciono no livro, 24 sinais e sintomas. Eu já estava fazendo vários tipos de tratamento. Mas nunca nenhum médico, até chegar no Dr. Marcelo Katz, cardiologista, tinha me olhado inteira e dito, Isabela, tudo isso que você está vivendo é consequência do estresse crônico do trabalho. Oi? Imagina, doutor, você é o 5º especialista. Isso aqui que eu estou vivendo faz parte, não faz? Ou seja, o Dr. Marcelo Katz foi o único que me olhou e disse, isso que você está vivendo não é normal. Nessa época eu tomava remédio para dormir, para acordar, já tinha operado uma safena, tinha problemas gravíssimos de estômago com indicação de transfusão de fezes. Na época, nem era permitido no Brasil, agora eu já nem sei como é que tá. Enfim, tudo isso eu estava vivendo no paralelo. E por que eu estou descrevendo? Porque, de repente, quem está nos assistindo está vivendo várias anormalidades achando que isso é normal. Não é. Bom, até que um belo dia 14 de agosto, eu estava fazendo a previsão do tempo em um dos jornais e eu travei na capital do meu estado. Então, eu esqueci o nome da capital do estado que eu nasci. Não é que eu esqueci o nome de um remédio que eu nunca falei, Ou de uma cidade que eu nunca fui, enfim. Não, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Então, eu estava falando das capitais, e aí quando chegou no Paraná... Teve um branco. Um apagão. Um apagão. Então, visivelmente, se alguém tivesse percebido algo, diria, Isabela teve um apagão. Mas, internamente, o que eu vivi, doutor, foi o seguinte. Naqueles 3 segundos, a visão escureceu, a garganta secou, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Um trem, ao mesmo tempo, sabe, que me atropelou. Ao vivo. Ao vivo. É isso que eu ia falar. E, naquele instante, eu descobri que se eu tivesse desmaiado, o desfecho teria sido outro. Se eu tivesse desmaiado durante aquele apagão, eu teria sido socorrida. Eu teria sido medicada, eu teria sido acolhida. Mas como eu não desmaiei, eu não sangrei, eu retomo, eu volto daquele estado horrível, finalizo a apresentação, vou pro banheiro, choro tudo que eu tenho para chorar, retoco a maquiagem, faço mais um jornal, porque eu não vou deixar ninguém na mão, né, doutora? A gente não faz assim, né? Eu não vou deixar ninguém na mão, então eu faço mais um jornal. Eu sou profissional. Sou profissional. E aí, quando acaba o meu expediente, eu vou ao médico. Quando eu chego no médico, já sob risco de convulsão, o psiquiatra que me atendeu disse, Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. Aí eu dei risada. Eu falei, doutor, impossível, eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se deixar para depois. Mas por que eu ri quando ele falou burnout? Porque 2 anos antes, praticamente, desse episódio, eu comecei a pesquisa do meu livro. E 2 anos antes desse episódio, eu tinha entrevistado a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e ela havia me dito sobre depressão ser excesso de passado, ansiedade ser excesso de futuro e estresse excesso de presente. Gente, é evidente que essa definição é uma maneira generalizada dessas 3. Bem legal a definição. Mas É. não se resume a isso. E aí eu fui entrevistar pessoas desses 3 tempos, passado, presente e futuro. Aí eu entrevistei o padre Fábio,
sobre crise de ansiedade. Entrevistei o Boechat sobre depressão. E tinha entrevistado uma psicóloga sobre burnout. Então, eu já tinha ouvido falar sobre o burnout, mas naquela entrevista... E não se reconheceu. Me pareceu que ela não gostava do trabalho. E eu também não tinha me reconhecido naqueles sintomas. Sim. Não imagina. Né? Imagina aqui comigo. Então, quando ele fala, você está com burnout, eu falei, imagina, doutor, eu amo o que eu faço. Aí ele falou, por isso mesmo. Porque pessoas que amam o que fazem, é muito comum se negligenciar. A entrega é maior. Sem dúvida. E aí, bom, trouxe esses detalhes porque aí eu pego uma licença médica de 15 dias, que não foi suficiente. Essa licença foi ampliada para 2 meses. Quando eu retorno, no mesmo dia do meu retorno, eu fui dispensada. Então, o meu caso, ele não se tornou público porque eu tive o burnout. Ele se tornou público porque eu fui demitida no retorno do burnout. Questão trabalhista. Doutor, eu fui Na época... dispensada no retorno da licença médica. Agora, veja. Será que, se não fosse daquela emissora, esse caso teria tomado proporção? Provavelmente não. Mas não adianta a gente chorar pelo que foi, e sim analisar e agradecer. E vou dizer por quê. Quando eu volto e sou demitida, claro que eu vivo, né, dias muito tristes, muito difíceis. E quando eu descubro que eu só tinha uma saída, que era sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz, aí eu começo a buscar respostas para aquilo que estava me acontecendo. E aí eu paro, então, de culpar o ambiente que me demite e começo a entender e buscar respostas por que aquilo estava acontecendo comigo. E acabei ajudando outras pessoas que também buscavam essas respostas. E aí, para nossa sorte, quando eu falo nossa, são das pessoas que adoecem no trabalho, menos de um ano depois, a OMS reconhece a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional. Então, a situação muda. Aquilo que eu tinha vivido, que todo mundo dizia que era frescura, imagina, né? Isso é uma conversinha fiada e tudo mais, com a validação da OMS, opa, pera lá. Bom, e aí eu começo a buscar informações sobre a síndrome de burnout, como é que a gente pode prevenir. E aí eu deixo de ser uma jornalista generalista, que eu falava de todos os assuntos, e me especializo naquilo que eu estava vivendo. Então, veja, algumas pessoas até me disseram assim... Que oportunidade virou isso, né? Doutor, algumas pessoas me disseram, não oportunidade, como você foi oportunista. Não. Aí eu digo assim, olha só, eu vivi 15 anos da minha vida, cada dia me dedicando a uma pauta. Né? Sim, jornalista. Cada dia a uma pauta. Aí eu recebo a pauta. Eu abracei a pauta. E com ela eu me salvei e acredito que também contribuí para o despertar de muitas pessoas. Para finalizar, sim. O que eu descobri com isso? Que dor é mensagem. E que toda doença é um convite. Porque se você, ao perder saúde, você tem uma doença, essa doença está chegando para você fazer o quê? Opa. Recuperar sua saúde. Então, eu não posso olhar para a doença como algo ruim. Eu preciso, tá? Nós estamos no ano de 2026, de uma vez por todas, compreender que uma doença é um convite. Há um convite de cura. Porque se você se perdeu sua saúde, você precisa retomar. Mas isso eu só consegui aprender depois. Com muito sofrimento. Não, eu queria, nesse meio do caminho, que você contasse para a gente o ambiente de trabalho. Como é que você enxerga algo que você mesmo brincou, de que isso é frescura, mito, tabu, estigma? Como é que isso era reconhecido entre os parceiros de trabalho, entre os seus chefes, entre os seus gestores? Como é que você enxerga isso, a saúde mental do trabalhador? Como é que era, como é que é hoje? Nós estamos avançando nesse aspecto em termos de reconhecimento ou ainda é muito subvalorizado, subvalidado, subcompreendido pelas empresas? Pronto. Dor que não sangra, dói em dobro. Então, tudo aquilo que não sangra, existe muito mais julgamento. Não sangra, se muito diz, mais não é incompreensão. visível. Exato. Porque eu simplifico dessa maneira. Dor que não sangra, dói em dobro. Porque se uma pessoa chega chorando e uma pessoa chega sangrando, certamente eu vou atender primeiro a pessoa que está sangrando. Mas não necessariamente a pessoa que está chorando não está com uma dor muito mais aguda e crônica do que a pessoa que está sangrando. Enfim, eu quero dizer que aquilo que eu não vejo, eu tenho tendência a não acreditar.
Então, nós ainda vivemos nessa sociedade. Eu preciso ver para crer. Nós, mulheres, aprendemos a lidar com essa desconfiança desde cedo por conta das tensões pré-menstruais e desconfortos que a gente aprende a suportar, né? E nem Pra não reclamar. parecer fraca. Nem fala. Nem fala. Que... Nem fala, porque já que vão desconfiar mesmo, então eu vou ficar na minha. Esse é o ponto. Então, isso sempre foi. Ainda existe. Mas nós temos uma boa notícia. Está melhorando. Está melhorando com os dados que nós fomos tendo na última década. Então, se na última década a gente pôde mensurar número de afastamentos por problemas relacionados à saúde mental, o aumento de auxílio acidente de trabalho, então o aumento previdenciário, tudo isso mostrou para a sociedade o quê? Olha só, isso aqui que vocês estão negligenciando, isso aqui que vocês estão fazendo vista grossa, tem um custo. Exato. Esse custo, por enquanto, está sendo pago pela Previdência. Mas agora, empresas, nós precisamos dividir a responsabilidade. Claro. Então, em maio de 2024, a NR1, que é a norma mãe das regulamentações de trabalho, é atualizada. E passa a incluir riscos psicossociais nos ocupacionais. Vou traduzir. Um hospital, você tem risco biológico, químico, físico. Então, esses são riscos já mensurados desde a década de 70. Depois, a gente teve um outro risco, que é o ergonômico. Tanto que, quando eu cheguei aqui, eu falei, essa cadeira está um pouco mais baixa. O mouse tem apoio. Porque eu já sei que se eu ficar em uma posição por muito tempo desconfortável, vai me dar uma dor. E essa dor está me trazendo uma mensagem. Esta cadeira não é para você. Então, esse foi o risco ergonômico. Isso tudo foi uma evolução. E agora a gente está vivendo, então, a quinta revolução. A gente está vivendo uma revolução no ambiente de trabalho, que é a inclusão dos riscos psicossociais. Isabela, o que é isso? O que sempre existiu, mas que nunca foi mapeado. Excesso de trabalho, assédio, falta de comunicação, tudo o que desorganiza o ambiente profissional e que, consequentemente, desorganiza a saúde. Eu, nessa linha, a gente tinha, né, a história da parte ergonômica de Ler, que era aquelas lesões de esforço repetitivo, e que era algo que se mudou muita coisa. Sim. Então, se faziam coisas de prevenção, a cadeira que não é mais qualquer cadeira. Exato. Ou seja, isso foi investido porque foi reconhecido, Pronto. né? Foi investido e a percepção de que isso acontecia e que a pessoa podia até diminuir o seu rendimento, sua produtividade, fez com que as coisas mudassem, valorizassem e falaram, não, agora vocês vão fazer, sei lá, exercício, vão fazer... Agora precisa de apoio, depois de tantas horas precisa de uma pausa. Então, isso era melhor estabelecido. Do Sim. ponto de vista da saúde mental, indo para o burnout. Vamos lá. A percepção é muito, como você falou, não sangra, então frescura, não sei o quê, não é bem assim. Existe algum movimento, além da mudança do reconhecimento na NR, que você já comentou, mas mudança no sentido dessa prevenção, do reconhecimento disso, e com isso as empresas já começam a se preocupar no sentido de, sei lá, de fazer esse yoga no meio do dia. Boa pergunta. Então, queria saber como é que está a sua percepção em relação a isso. Eu só vou emendar mais uma perguntinha. Para isso tudo que a Rosana falou, para boa parte disso, a gente tem os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Tem EPI para a cabeça também, para a saúde mental? EPIs para a saúde mental, que eu criei em 2023, doutor. Já vou falar sobre isso, tá? Eu quero ouvir muito. Sobre a Lerdort, muito bom, Rosana, você trazer isso, porque na época também houve muita descrença. Muitas pessoas precisaram perder os movimentos da mão para provar que não tinham mais condições. Então, veja, quando você substitui uma máquina mais pesada, que, consequentemente, não te dava tanta agilidade na digitação, por um teclado mais macio e mais ágil, você acaba fazendo movimentos repetidos. Isso eu conto no meu livro, inclusive. Como as evoluções da tecnologia nos fizeram fazer as coisas mais rápido. Aí todo mundo acha que o tempo está passando mais rápido. Não, é a gente que está fazendo mais coisas. Bom, então imagina quantas pessoas na década de 90 adoeceram e não tiveram seus direitos reconhecidos porque não tiveram nem chance de fazer um raio-x na mão. Depois que eu começo, então, a fazer raio-x, que eu começo a visualizar, aí muda a regra. E o diagnóstico é mais visível. Pronto. Com a saúde mental,
Por que a NR1 é uma transformação? Porque a partir de maio, vou contar um negócio para vocês dois e para você. Toda empresa precisa preencher um documento para o governo chamado E-Social. Esse documento você vai colocar: o doutor Renato se afastou pelo CID-X, a doutora Rosana adoeceu, se afastou. Então, isso já é informado. Isso já é informado. Só que a partir de maio, quando isso bater no INSS e tiver CIDs relacionados à saúde mental, aí o INSS aciona o Ministério do Trabalho e vai dizer: olha só, naquela empresa eu tive 10 saídas esse mês de problemas relacionados à saúde mental. Aí o fiscal vai lá. Então, quando um fiscal chegar numa empresa para pedir o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é porque já deu ruim. Então, não tenham medo da multa, a multa é baixa. Não é esse o problema. O que a NR1 está trazendo é uma oportunidade para você reconhecer o que está adoecendo as pessoas da sua empresa. E, consequentemente, se eu reconheço o que está adoecendo, eu vou tomar uma providência. Se vai ser um letramento, se vai ser uma demissão, se vai ser uma reorganização do mercado de trabalho, vai ser o plano de ação. Mas primeiro, então, Renato, eu preciso aceitar que as coisas mudam. E eu vou dar alguns exemplos. A gente já pôde fumar dentro do avião no passado. Hoje não pode mais. Então não adianta você me dizer assim: Isabela, você acha que uma empresa vai reconhecer que ali tem assédio? Vai. Vai ter que... Porque se isso hoje ainda parece impossível, então eu lembro, quando o cinto de segurança começou, também ninguém queria usar. E aí hoje eu te pergunto, Rosana, você usa cinto de segurança para não levar multa ou por segurança? Eu diria que é pela rotina, é impossível você não colocar. Impossível. Às vezes eu vou... minha família mora no sítio. E aí, quando eu vou andar ali na estrada de terra, eu entro no carro e já coloco o cinto. De tão automático que já ficou, porque eu já sei que é para minha segurança. Então, NR1 não é para você não levar multa, é para a segurança do negócio. Não adoecendo as pessoas, você vai ter um menor turnover, um menor número de afastamentos, um menor número de auxílios-doença, ou seja, é para prevenção. Mais produtividade. Mais lógico. Produtividade. Então, doutor, respondendo a sua pergunta, depois que eu tive acesso a todas as informações em 2023... quando ninguém sonhava ainda falar em NR1, mas eu já vi os dados de adoecimento por saúde mental, eu tive um insight. Eu falei, mas você já tem EPIs para riscos físicos? Cadê os EPIs para os riscos mentais? Eu fiz essa bolacha emprestada da churrascaria, que é para te provocar o seguinte: quando você vai na churrascaria e você quer carne, você deixa do lado Estou verde. disponível. Quando você não quer mais? Vermelho. Vermelho. E mesmo assim, o churrasqueiro, às vezes... Insiste. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu estava atendendo uma empresa de urbanismo. E aí eles fizeram um mapeamento, na época, o que estava afetando a saúde mental. E a resposta de 200 pessoas, chegamos à conclusão que número de interrupção. Então, a interrupção, o tempo inteiro, pode falar, doutor, está ocupado, tem 5 minutos, tem 1 minuto, estava reduzindo a saúde mental da equipe. Quando essa informação chegou para mim, eu falei, fácil. Se então o problema é o número de interrupções, a gente precisa criar um recurso para dizer, não posso falar agora, agradeço sua compreensão, né? Estou concentrado. Ou estou disponível, posso falar. Porque nós não temos a cultura aqui no Brasil de dizer... Me pede um tempo, doutor. Dá um tempo, por favor. Não posso agora, estou ocupada. A gente não tem essa cultura... né, no Brasil, doutora. E aí passa como mal educado, pronto. Imagina, não considera. Então veja, de novo, mais uma vez, pelo medo do julgamento de uma cultura que não favorece a saúde mental, a gente vai dizendo sim, vai abrindo espaço e no final sua saúde mental que caiu. Aí com isso aqui, eles começaram a usar. Os líderes começaram a usar. Aí as equipes começaram a usar. Alguém tirou do vermelho alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes. Rosana, porque conforme você vai utilizando isso, a cultura, você vai reconhecendo. Quando você está, por exemplo, eu estou procurando uma informação, eu não estou tão concentrada, eu estou focada. Né? E, curiosamente, ontem eu estava no Zen Club, que é uma empresa de saúde que eu trabalho já há muitos anos. Adivinha qual é o resultado dos questionários de NR1 das empresas? Qual é a maior reclamação das pessoas? Saúde mental.
Não, Não, porque saúde mental, Sim. sim. Interrupção. 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 A necessidade de foco. Mas é fato. Eu vejo, eu sou ainda, se eu tiver que escrever um texto e tiver uma música ligada, eu já perco a minha concentração. Pronto. Então, lógico, cada um é de um jeito. Estou É. dando um exemplo. Então, essas interrupções, não tem jeito. O que eu faço, eu chego no hospital, às vezes preciso fazer alguma coisa, eu fecho minha porta. Pronto. Falo, do not disturb, porque você está lá concentrado. Você em tem alguma uma porta coisa. para fechar. Eu tenho uma Só porta. que na maior parte dos ambientes de trabalho, como é que nós estamos? Baias. Em baias. Exatamente. Né? E a qualquer o que, momento. em algum momento do passado, alguém entendeu que isso aumentaria a colaboração. A integração. Sério. Então, agora, já que... Ou seja, se ainda estamos neste modelo, eu preciso de recursos para dizer, doutor, eu preciso me concentrar. Eu uso, então, por exemplo, na minha equipe. Às vezes eu preciso me concentrar, todo mundo precisa se concentrar. Só que esse não é o único EPI da saúde Isso que eu mental. ia falar. Que temos mais de EPI, além de uma bolacha de churrascaria. Né? Recursos, doutor. Veja. Porque só ir caminhando nessa... Porque a pressão dentro do ambiente corporativo, ela Faz parte do jogo. faz parte do Não, jogo. e a competição. Ela falou em competência no início, e eu já junto, que nem oportunidade e oportunismo. A competência é uma coisa, o problema do mundo hoje é a competição. E isso é evidente, e isso, em teoria, é um estímulo para que você produza mais do que eu e tenha um reconhecimento. Sem dúvida, sem Então, dúvida. isso acho que isso que também é é uma nesse- lenha na fogueira, Sim. né? É nesse caminho, né? Da pressão do mundo corporativo. É possível ter um ambiente saudável, né? Vamos dizer assim. Como é que a gente investe Vamos lá. nesse ambiente saudável desse mundo corporativo? Estamos falando do mundo corporativo, mas pode ser no nosso hospital, pode ser em qualquer Todos lugar. os né? ambientes de trabalho. Todos os Vamos ambientes de considerar trabalho. assim? Tá, então vamos lá. Investir no capital humano com saúde e com coisa. Como é que a gente faz? Nas minhas palestras eu digo, como é que você vai bater meta sem bater nas pessoas? Exato. É por aí. E como é que você vai alcançar os seus objetivos sem morrer pelo caminho? Eu cheguei no lugar que eu queria, mas eu adoeci. Isso é insustentável. Claro. Eu crio, nesses últimos anos, um movimento chamado Produtividade Sustentável, porque eu vejo um monte de gente falando de longevidade, mas como é que você quer falar de futuro se você não está garantindo o presente? Você está falando que você quer um futuro assim, assim, assado, sendo que você nem dorme direito? Sendo que você acha que a sua alimentação não interfere na sua saúde? Pera lá, sabe? Então, eu sou essa pessoa, doutor, que provoca conversas difíceis, para a gente começar a ter uma vida mais fácil. Porque é evitando conversas difíceis, doutora Rosana, que a gente vive uma vida difícil. De novo, porque a nossa cultura teme isso, teme aquilo. Então, está na hora da gente revisar. Eu chamo isso de atualização de identidade. Então, nós estamos vivendo, com a NR1, uma grande oportunidade para atualizarmos os modelos de trabalho. Outro dia... Ai, é muito assunto. Uma pessoa de um hospital me chamou para falar com gestores de hospitais. E eles estavam muito bravos com a implementação da NR1. E aí eu perguntei, por que vocês estão bravos? Porque a pandemia aconteceu isso, porque aconteceu tal coisa, porque isso, por aquilo. O que ficou para mim? Vai achar ruim a NR1 quem não tomou outras providências. Sabe quando você não faz o dever de casa e a professora te reprova e você vai brigar com a professora, mas você não fez o dever de casa? Então, o que eu quero dizer? Se alguém ainda não está vendo a NR1 como oportunidade, é porque ainda não teve chance de compreender A importância a e o valor. importância da prevenção e o quanto o mapeamento de riscos psicossociais vai salvar o negócio. Porque ninguém tem coragem, doutor, de saber quanto custa um afastamento. Igual tem gente que não tem coragem de ver o extrato. Né? O papai financeiro, nós estávamos falando, meu marido que trabalha com esse assunto, todo dia eu ouço ele com alunos dizendo que tem medo de olhar o extrato. Então, se tem gente que tem medo de olhar o extrato, eu sei que existem gestores que não querem saber quanto custa um afastamento. Mas eu preciso trazer esses dados para você tomar uma decisão e falar, realmente. Preciso Então, investir nisso. se eu corrigir... Então, agora vamos avançar. Se eu reconheço que nessa área eu tenho um líder que está Tóxico. tendo atitudes com assédio, eu reconheço que é um líder e eu educo esse líder, quantos problemas eu posso evitar com isso? E agora eu vou trazer um outro exemplo. Exemplo em cima de exemplo aqui, gente. Fui atender um hospital em Brasília para falar sobre saúde mental. Qual era o problema? 2 suicídios, 5 pessoas afastadas por burnout. Eu cheguei com essa informação. E eu ia falar com os líderes daquele hospital. Não estamos falando de NR1. Mas eu fiz uma pesquisa, em loco. Eu falei, são 5 pessoas que se afastaram e 2 suicídios do hospital todo ou de uma área só? Uma área só. Pera lá.
uma área só. Quem é o líder dessa área? E aí me disseram o nome. Ok. Fui fazer a palestra e eu vejo uma pessoa e a hora que eu leio ela, a hora que eu olho para ela, eu olho no crachá e eu... É ele. É ele. Ele é a pessoa da área que tem todas essas consequências. Suicídios e afastamentos, claro. esses desfechos. Acabou. Aí eu chamei a pessoa que me contratou e falei assim, olha, o que está acontecendo com esta pessoa que lidera essa equipe? E ela me disse que essa pessoa precisava de 2 empregos, então ela não dormia. E aí a conversa desenrolou. Moral da história. Eu preciso contratar uma auditoria, além dessa informação que eu já tenho? Talvez não. Então, se as empresas usarem os próprios dados que elas já têm, elas já vão ganhar elas vão ganhar muito. E aí eu não estou falando só de dinheiro de curto prazo ou de saúde imediata, estou falando de reputação. Porque se antes uma empresa, um hospital podia fazer qualquer coisa e ninguém ficava sabendo, agora as pessoas se comunicam. E aí uma pessoa adoecida se comunica com outra pessoa adoecida e aí parece que é um complô contra essa empresa. Não, é consequência. Percebe? E aí você me fez tantas perguntas que agora eu já esqueci. Mas só para finalizar dos EPIs, quais são os outros? Tá? Boa. Eu divido em responsabilidades para o indivíduo e para a empresa. Porque também tem muita gente reclamando de ambiente tóxico e ela é o ser tóxico. Tá? Então, vamos lá. Para a empresa, quais são os recursos que eu preciso disponibilizar? Facilitadores. Pronto. Direito à desconexão é um recurso para a prevenção de saúde mental. Flexibilidade. Eu tenho clareza se uma mãe de um filho pequeno me pede uma como é que chama? Uma folga, né? Eu vou ter flexibilidade com essa mãe ou eu vou ter uma medida rígida e não pode? Ou seja, eu estou perdendo, de repente, uma excelente funcionária aliada. Então, se eu não tenho flexibilidade, eu estou perdendo humanos. Então, flexibilidade, direito à desconexão. Uma outra coisa que tem um nome bonito, mas que na prática significa organização. Design organizacional significa faxina. Vamos reorganizar o modelo de trabalho, porque onde tem uma pessoa sobrecarregada, tem uma outra folgada. Onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. Só que se eu tenho um líder que está vendo isso, eu não posso mais deixar a coisa fluir. Negligenciar. Porque eu sei que isso vai ter consequência. Percebe? Então, esses são alguns recursos que a empresa disponibiliza. Assim como hoje as empresas disponibilizam o EPI, o risco está lá, barulho, queda, e Capacete. você tem placas, inclusive, dizendo obrigatórios de EPIs. Então, doutor, para riscos que eu vejo, eu tenho a lei, eu tenho o EPI e eu tenho, inclusive, multas para quem não usa. Imagina para riscos que eu não estou vendo, mas eu sei que existem. Então, hoje nós estamos diante de uma grande oportunidade para educação. Então, se você está vivendo com alguma dor crônica... No corpo ou na alma? Em você? Em ambos, né? Em você? É sua responsabilidade buscar ajuda. Agora, veja o exemplo que eu dei. Quando eu fui buscar ajuda no endocrinologista e ele me deu uma anfetamina, e eu aceitei, porque eu não tinha nenhuma noção sobre quem eu era naquela idade. Então, esse autoconhecimento é muito importante a gente buscar de maneira integral. Então, uma coisa, nós estamos falando de sintomas físicos. Sim. Vamos falar, então, dos aspectos emocionais. Tristeza não é depressão. Mas por não aceitar a tristeza, eu posso entrar em depressão. Então, depende do contexto que você vive, da anulação das suas emoções, você vai ficar retendo igual um lugar que fica represando água. Vai chegar um momento que ele vai explodir. Lógico. Então, se você não ouve, não se percebe, não reconhece, mas eu tô com raiva por quê? Eu tô com raiva porque meu limite foi ultrapassado. Ou, eu tô triste por quê? Eu tô triste porque eu tinha pensado uma coisa, mas eu cheguei aqui e foi outra. Então, é você com você. Então, se você não consegue se autogerir, você precisa de ajuda. Terapeuta. Igual dentista. A gente escova o dente todos os dias, mas precisa ir ao dentista. Então, eu posso cuidar da minha saúde mental todos os dias. E eu falo sempre sobre os 5 faxineiros da saúde mental. Isso não anula a minha necessidade ou responsabilidade de buscar uma terapia. Eu cuido muito bem do meu filho, mas eu levo ele
todos os meses o pediatra. Infelizmente não é o doutor Renato, tá, gente? Eu adoraria, mas não tem agenda esse homem. Então, É um problema isso. percebeu, doutor? O que eu quero trazer vejo aqui com isso, assim, é autorresponsabilidade e corresponsabilidade. Porque senão a gente isso. atribui a nossa saúde à empresa. Ao terceiro. Isso, Terceiriza a nossa saúde mental. E também tem o oposto, que a empresa também vai não fazer a parte dela e querer que você faça só a sua. Então, os dois são responsáveis. então eu vejo aqui, primeiro, uma mensagem super importante é da gente ter o poder de ouvir o nosso corpo. Sim. O poder de poder, É. exatamente. A segunda coisa que eu sempre falo, e eu acho que o exemplo que você me traz é exatamente esse, e hoje eu diria que você é muito melhor fazendo o que você está fazendo, escrevendo sobre esse assunto, do que o que você estava fazendo na hora que você esqueceu a capital do seu estado, certo? Então, quando acontece alguma coisa, eu não me pergunto por quê, eu me pergunto para quê. Uhum. Então, é algo que aconteceu para você poder virar o jogo. Sim. E reconhecer tudo isso hoje. E não preciso nem falar que a qualidade da sua vida, a qualidade do seu sono, a qualidade do seu relacionamento, é óbvio que está muito melhor. Sim. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui, né, a gente poderia passar mais 2 dias aqui conversando. Eu só posso agradecer, Isabela, porque você traz algo muito importante para todo mundo, no sentido de se ouça, se respeite, se perceba. Né? E lógico, na medicina isso certamente tem um monte de exemplos que a gente tem por questões da carreira que eu escolhi, e é o que você falou, faz parte do jogo. Né? Você vai perder um paciente? Vai. Isso vai te fazer mal? Vai, claro. Você vai precisar passar noites estudando para entrar na resenha? Mas faz parte do jogo. Então, assim, eu queria agradecer demais essa conversa. Certamente nós vamos continuar em outro momento essa conversa, que eu acho que tem muita coisa ainda para a gente, né? Que a gente tem curiosidade, gostaria de conversar. E vocês estão fazendo um trabalho extraordinário, que é levar a saúde para fora dos consultórios. É isso. Eu gosto muito de treinar a comunicação para médicos, e a primeira coisa que eu digo é: você está pronto para, quando você estiver no mercado, alguém chegar e te abordar, numa festa, chegar e te abordar, porque quando você se expõe, quando você inclui uma comunicação como a de vocês, né, no trabalho de vocês, naturalmente as pessoas vão procurar vocês. Uhum. Né? Então, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Esse podcast, né, Sua Saúde, Nossa Especialidade, quando o Dr. Renato me chamou, eu fiquei extremamente honrada pelo convite. Nossa. Porque é a soma de saberes que vai preservar a nossa saúde. Sabe? Soma um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí nós vamos... isso faz sentido para a minha realidade. Não, isso não faz sentido para a minha realidade. A saúde integral, Integral. Né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Continuem levando a saúde para fora dos consultórios, porque nem todo mundo tem acesso a vocês dentro do consultório, mas pode ter fora. É isso. Obrigado, Isa. Quem quiser nos acompanhar no podcast aqui, nos tocadores de podcast todos, o @R3K, oficial no Instagram, @Rosana Richman, e claro, @Isabela, Isabela é com Z e com 2 L's, @Isabela Camargo Real. Esse é o Instagram dela, onde essas e tantas outras conversas você pode seguir. Isabela, prazer enorme. Sabia que essa conversa ia ser boa demais, eu tinha certeza, por isso que eu insisti muito em você estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, doutor. E eu espero que vocês que cuidam da nossa saúde também se cuidem. É isso. Faz parte. Contem comigo. Isso aí. Até a próxima.